Fala aí pessoal, tudo bom? Aqui é o professor Gustavo Leão, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de treinamento de caminhada. Tô sem treinar faz tempo, né? Acho que a última vez que eu andei foi no Caminho da Luz, inclusive. Agora em janeiro eu vou fazer o circuito de Cora Coralina, que é um caminho que fica no estado do Goiás. Sai de Corumbá de Goiás, vai até a cidade de Goiás, conhecida como Goiás Velho. 300 km de extensão. E a nossa meta é fazê-lo em 9 dias, sem dia de descanso, todos caminhando. E aí hoje eu vou fazer meu primeiro e último treino antes de já partir, porque eu vou agora logo no comecinho de janeiro. Então eu vou fazer meu treinamento com o equipamento. O que eu mudei do equipamento do Caminho da Luz pra cá, né? Eu sempre dou um upgrade. Eu coloquei mais 2 garrafas de água, coloquei 1 litro extra, porque no Caminho da Luz eu passei muito apuro com água e não é o caso ficar com sede, né? Teve 1 ou 2 dias lá que eu fiquei com bastante sede. E eu sei que o Caminho de Cora, pelo que eu tô pesquisando, ele é muito parecido no sentido de não ter muita água em algumas pernadas. Então eu levava 3 litros de água comigo. Dessa vez eu tô levando 4 litros de água, que eu acho que vai ser o suficiente para sustentar até chegar em pontos de apoio. O resto do equipamento tá basicamente igual. Eu acrescentei essas 2 garrafinhas extras no meu cinto, né, de utilidades, depois eu mostro para vocês. Então eu tenho 2 garrafinhas na mochila e 6 garrafinhas no cinto, que ela ajuda a distribuir o peso melhor, porque ele fica na cintura, não fica pesando no ombro. E esse meu circuito de treino de hoje, farei o Parque do Varvito, que é aqui pertinho de casa, dá uns 5 km da minha casa. E aí eu vou descer e vou pela pista até chegar no Parque da Rocha Montonem Salto, que é o Parque dos Dinossauros. Só que eu tava previsão de chuva de manhã, aí eu decidi sair pra andar à tarde, me enrolei, porque eu sou enrolado, né? E talvez eu não pegue aberto o Parque da Rocha Montonem, porque ele fecha às 4h30. Mas aí se não der eu passo na frente, mostro onde é que é. Sigo ali em Salto, dou uma olhadinha no Rio Tietê com vocês e pego a pista pra voltar. Eu acho que vai dar uns 20 e poucos quilômetros, uns 22, talvez uns 25 quilômetros de treino. A minha pernada mais longa lá em Cora vai ser algo entre 40 e 50 quilômetros. É um dia que é muito puxado. E o resto é pra baixo de 40, 30 e pouco. Tem uns dias que vai ser 20 e pouco só, porque o espaçamento das pernadas é diferente. O Caminho da Festa tem mais opções de parada entre uma cidade e outra. E lá vamos nós, pé na estrada. Isso aí pessoal, chegando aqui no 4º quilômetro de caminhada. Então achei que era assim. Deu 3.7, 3.8, uma coisa assim. Chegamos ao Parque do Varvito. O legal desse parque, como ele é fundo, a parte de cima você não dá nada, né? Então pra quem quiser turistar por aqui, tem estacionamento gratuito. A entrada também é gratuita. Ele é o meu parque, um dos meus parques preferidos de passear. Vou entrar aqui pra vocês verem. Olá, tudo bom? Oi. É isso aí. Então chegando aqui no... Eita. Onde eu bati essa câmera? Não é possível tirar som meu negócio. Deixa eu ver, a imagem tá boa. Aqui ele vai explicar toda nas plaquinhas, ó. Ele explica a época geológica que formou o Varvito. Faz todo o desenho pra gente. E lá embaixo a gente vê a pedreira. Eu não vou tomar muito tempo no vídeo porque tenho pressa. Mas a minha câmera... Ai, foi aqui na entrada agora. Eu ralei na parede. Puxa vida, viu? Eu andei tanto com essa câmera, eu fui ralar bem na entradinha do parque. Vamos lá. Então tem uma trilhazinha que a gente pega pra descer. Chega lá na pedreira. Eu explico ali pra vocês rapidinho. Mostro como é que tá os designs aqui
do Varvito, como é que você entende as camadinhas. E a gente já sai e segue pro Parque dos Dinossauros, que eu acho que dá tempo. Se eu for bem rápido, dá tempo. Lago dos Dinossauros. Então temos esse laguinho aqui. E aqui a pedreira. E ele explica ali na plaquinha a variação das espessuras do Varvito. Vou chegar perto pra vocês entenderem. O que acontece? Isso aqui era um lago. Um lagão enorme. E o que acontece? Para se formar essa rocha aqui, ela é formada pelas areinhas que vão depositando no fundo do lago, sedimentos. E pertinho vocês vão ver que tem várias linhazinhas. Clarinhas, escuras, maiores ou menores. O que acontece? No verão, o lago descongelado deposita os sedimentos clarinhos, que são os de rocha mais pesados que vão para o fundo. No inverno, essa partezinha mais escura, ela vem carregada de matéria orgânica. Por quê? A matéria orgânica que está no lago, com o lago congelado, morre e tem calmaria nesse lago, porque não tem movimentação em virtude da camada de gelo, e essa camada orgânica deposita para o fundo. Então isso aqui são vários invernos e verões que vão depositando e formam esse aspecto. Por muito tempo o pessoal chamava isso aqui de Lajes de Itu, que isso era uma pedreira. Inclusive Itu, nas idas de 1820, ela era uma das poucas cidades que tinha calçada, né? Então era famoso o pessoal vir aqui para ver a calçada, porque o pessoal andava sempre no chão batido, né? Então eram chamadas de Lajes de Itu. Itu era famoso na mineração por conta disso e por conta do granito rosa, que é esse granito que faz os paralelepípedos que a gente conhece, né? Esse aqui é o granito rosa de Itu. Então basicamente quartzo, feldspato, tem umas granadas no meio, granada mineral, viu? Não é que vai explodir nada. E aí aqui a gente tem isso. Aqui a gente vai ter a parte que dá pra ver os fósseis do rastro de uns bichinhos que moravam no fundo do lago. São as miriópodas, os miriápodes. E aí o que acontece? Eles, no fundo do lago, conforme eles andavam, isso ia se solidificando, ficou o registro do rastro desses miriópodos, os miriápodes, que são essas risquinhas aqui, ó. Tá vendo esses risquinhos? Esses aqui são os rastros desses miriápodes. Então isso aqui é um fóssil chamado de iquinofóssil, é o fóssil de um rastro, né? Então se pegar o cocô de um dinossauro que fossilizou, também é um iquinofóssil, né? Um cocolito. Uma rocha de cocô. E ali embaixo tem a pedreira. E ainda tem uma última coisa legal ali, que é a evidência da grande glaciação, que é um clasto que desprendeu de um iceberg e caiu no fundo desse lago e acabou ficando solidificado lá no meio. Vamos lá dar uma olhadinha. Isso aqui era minerado, né, para fazer esses pisos, né, esses pisos de Varvito. Por muito tempo confundido com ardósia, que é muito parecida, mas a ardósia é um mineral é uma rocha metamórfica. Esse aqui é uma rocha sedimentar. E o bonito é esse paredão enorme aqui, né? Ótimo para fotografia, tem muito noivo, grávida, se o pessoal quer fazer álbuns de foto, acaba fotografando aqui. E é um anfiteatro também, bonitinho. Só que isso aqui é cimento, tá? Não é o que você tá pensando, não. E aqui no paredão a gente tem o nosso clasto. Vou chegar pertinho pra vocês verem. Ali, ó. Tá vendo aquela pedrinha ali? Deixa eu esticar o meu bastão pra vocês enxergarem. Feição sedimentar, clastos caídos. Então esse aqui não foi o único encontrado, mas é o que tá em amostra pra gente. E o que acontece? A rocha. Essa rocha ela não tem nada a ver com a geologia da região. Então o que aconteceu?
algum iceberg trouxe essa rocha grudada na hora que solidificou a água, né, que virou gelo, e ele veio arrastando na época do degelo, e ele carregou essa rocha por quilômetros e quilômetros. Ela não é uma rocha que encontra-se aqui nos arredores, né? Então ela veio arrastada pelo gelo, se desprendeu do fundo do iceberg, caiu no fundo do lago e fez um blend ali com o Varvito, né? E aí formou esse espetáculo aqui, que é esse paredão com essas evidências. Aí você pega a datação da rocha do Varvito, pega a datação do clasto, e você tem noção de quanto tempo que solidificou essa rocha sedimentar gigantesca aqui. Ela é muito rara, né? Principalmente na nossa região. Tem uma outra mina de Varvito, acho que é em Santa Catarina ou no Paraná, que ainda está em operação, ainda mineram Varvito lá, que está proibido, ficou um parque geológico preservado, né? Não pode mais minerar, não pode levar nenhuma pedra dentro do parque. Mas isso aí acontece geralmente em lagos congelados, então esse tipo de Varvito, por ritmos, né, ritmito que a gente também chama, ele se forma em regiões onde a água congela no lago, e aí no fundo você vai tendo essa variação de depósitos. E pela espessura, pelos milímetros, você calcula o período de congelamento. Foi por 1 mês, 2 meses, 3 meses e assim por diante. Certo, galerinha? Vamos que vamos agora apertar o passo e tentar chegar na Rocha Montané pra gente ver os dinossauros. Lógico que eu tô com pressa, esqueci de falar, né? Aqui no parque, além disso, você tem uma área com outros 2 laguinhos lá pra cima. Você pode explorar, fazer piquenique. O pessoal vem muito pra leitura. É um lugar bem tranquilo. E você tem uma área de recepção de turista. Então vem bastante escola, tudo. Por isso que eles têm os painéis educativos, tem área de bebedouro, banheiro. Então você pode desfrutar aqui o parque. Certo? Filha de volta. Agora eu vou descer pra rodovia. E parte do meu treino de hoje é chegar até a minha casa sem ter que abastecer as garrafas. Que o treino é esse. Então ainda não tomei nada de água, só na hora que eu sair, né? Então meus cantis ainda estão plenos. E o objetivo é chegar em casa tendo tomado uns 4 litros de água, para ver se a quilometragem me dá autonomia. E o sol agora da tarde vai me ajudar a desidratar bastante para fazer meu teste. Partiu! Adaptação da rota. Descendo aqui eu chego no Parque da Rocha Montané, nessa rua aqui do lado do posto. Ali na frente é o Parque do Memorial do Tietê, de salto. Então eu vou ver se eu consigo pegar o do Tietê aberto, com certeza, talvez. Se não der, na volta eu passo lá na frente da Rocha Montané e pego o caminho de volta. Vamos ver se dá certo. Ponte sobre o rio Tietê. Tá muito cheio. Aqui, ó, a gente tem um mirante. Não dá pra subir de elevador lá em cima, dá pra ver o parque. Mas a vista do parque é mais bonita de baixo. É por onde eu pretendo ir. Mas é gratuito. É só chegar lá, subir o elevador. Lá em cima tem um mirante. Dá vista aqui pro parque todo. Também tem lá no fundo a Santa, que a gente chama de Santa Feia, mais ou menos por aqui, ó. E é uma santa enorme, tem uma trilha pra lá também. Ali é o Parque das Lavras do Tietê e aqui é o do Memorial do Tietê. Aí essa cachoeira é a cachoeira que era das pinturas da minha tese de mestrado, que eu abandonei na pandemia.
Mas a gente tem vários pintores do século XIX, 1800 e pouquinho, que pintam a mesma cena dessa cachoeira. Como o volume de água hoje está bem alto por conta das chuvas, São Paulo está chovendo inclusive, acho que vai estar uma vista bem legal da cachoeira. Vamos chegar lá. Carreta Furacão em Salto. Carreta Balão Mágico. Aqui é onde geralmente tem evento da prefeitura, teatro aberto. Agora aqui tá fechado no meio, abre lá embaixo, parte de parque. Complexo Turístico da Cachoeira, Salto, São Paulo. Vamos lá. Tá aberto ainda. Eu fiz bem, porque o da Rocha Montoneira chegar lá já ia estar fechado. E ainda tem risco depois, na hora que eu fosse chegar nesse aqui, também já estar fechado. Vamos ver os horários. Terça, domingo, das 8h30 às 4h30. Já tá fechado também. Vamos ver se dá tempo de entrar. Entrei. Olha o volume da cachoeira lá no fundo, mano. Você tá doido? Tem muita água. Geralmente dá pra ver tudo as rochas embaixo. Hoje é só água. Turbininha com animais, os painéis de azulejo. Ah, fechou pra descer lá embaixo. Puxa vida, viu? Tudo de última hora hoje. Mas ali, ó, tem a pontezinha. Pontezinha imóvel. Você atravessa e tem uma trilha que dá pra ver a cachoeira de baixo, bem bonita. E aqui dentro tem um espacinho do Memorial do Tietê. Vamos ver a paisagem, dá pra ver. Cheio de turista, que legal. Aqui, minha cachoeira. Ó, o melhor lugar pra ver é ali embaixo, naquelas pedras, tá vendo? Dá a vista certinho. Olha a previsão de chuva. Adoro a meteorologia dessa região. Aqui nessa reserva de Mata Atlântica tem também um espaçozinho educativo lá no meio. Mostra o vídeo contando a história aqui da cachoeira, tudo.
GoPro, tire uma foto. GoPro, tire uma foto. Chegamos na Parque da Rocha Montoné. Pode ficar fechado, conforme previsto. Então aqui fica a portaria. Aí tem acesso a uma trilha que chega até a Rocha Montoné. Montoné é carneiro em algum, acho que em francês, porque dizem que a rocha parece um carneiro deitado. E ela tem estrias de glaciação, que é aquele processo que eu falei lá no Parque do Varvito, do gelo dos icebergs passar arrastando o chão, e aí dá um estriado característico. Então ela é a nossa segunda parte da evidência da glaciação aqui dessa região. E aí o pessoal da cidade fez vários dinossauros para decorar o parque. Eles mexem, aqueles robôs que mexe, ruge, sei lá que fala rugir, é dinossauro, faz barulho, enfim. E é isso, galerinha. Aqui eu chego na metade do meu percurso, já mais da metade, que agora para voltar eu não desbordo tanto. Estamos em 15 km, 5h30 da tarde. Média aí de 4,5 km por hora. O ritmo já baixou bastante. Daqui até a minha casa eu acho que dá mais 10 km. Então devo fechar em 25 hoje. Chegando lá eu confio. Agora pegar a sombrinha e voltar para casa. Vamos lá. Isso aí, pessoal. Então esse treino aqui foi um treino mais ou menos fake, né? Quando eu fiz o treino, a minha intenção ainda era ir para Cora Coralina, mas quem acompanhou aí a saga do Caminho do Sol sabe que eu mudei o caminho e que os caminhos que nos chamam a gente se organiza, mas o caminho que nós vamos é ele que acaba chamando mesmo. Então não decide nada. Mas o importante é treinar, né? Seja lá qual caminho for, né, Leia? A gente tem que fazer o melhor possível. Esse trechinho inicial vocês já estão acostumados, que é a saidinha aqui da minha casa, pegando a avenida. Geralmente é o meu início dos treinos. Sigo até o Parque del Varvito. Acho que desse vídeo foi o melhor vídeo que eu tive no canal para explicar sobre ele. Eu cheguei, quando eu comecei a gravar vídeo no Instagram, quando eu fazia umas videoaulas por story, eu cheguei a visitar lá e fazer uma gravação, mas com a resolução da GoPro e com as técnicas aí de filmar nas caminhadas, acredito que melhorou bastante. Então ficou o título aqui: Treino do Parque do Varvito, né? Em homenagem a essa gravação. Na entrada do parque precisa se registrar, preencher uma tabelinha, e ao passar pela catraca do parque eu ralei a tela da minha GoPro que fica na cintura para passar ali na catraca, e foi ralada mesmo, tá ralada ainda, preciso trocar a película. Por isso é importante, quando forem ter as suas próprias GoPros, estabelecer ali uma boa película de vidro para suas telas. Deixa eu ver se ela aí que está se aventurando durante a edição. No alto do armário, né, Leia Maria? Né? Mas tudo bem. Não prejudicou, ficou uma linhazinha de luz de leve por todo o Caminho do Sol. Mas nada que tenha trazido prejuízo aí pros vídeos. Então aí eu faço uma mudança de rota, né, lá na frente, mas esse trecho eu tinha realmente planejado, que era descer o Parque do Varvito até a pista. Como Cora vai ser, ainda irei, né, vai ser um caminho bem ensolarado, e o Caminho do Sol acabou sendo também, esse treino das garrafas foi válido. Aí eu tinha que dar toda uma volta, e o melhor atalho, menor distância entre dois pontos é uma linha reta, né? É o que eu lembro de
geometria. Aí tem a galera do carro quebrado, tem a galera pra cá e pra lá. Eu tentei ir por dentro do guarda-reio na parte gramada, mas a grama alta ela é complicada de andar. Então acabei voltando aí pra pista. Hora ou outra eu piso na grama de novo. Ah, Gustavo, mas rodovia não é perigoso de andar? É. Esse treinozinho que eu fiz aí por esse caminho de água, né, essa vala, eu acabei usando no Caminho do Sol na minha subida de Cabriúva para Pousada, depois do Uai. Então também é um lugar aí estratégico, mas é ruim de caminhar nessas valas, porque é um pé na frente do outro. E eu vou equilibrando com os sticks nas bordas altas. E meio fio, gente, por muitos trechos não tem muito o que fazer. É no meio fio, às vezes não tem acostamento mesmo, faz parte. Aí eu precisei tomar água, não teve jeito, já estava muito sol. Mas as paisagens aqui do interior de São Paulo são sempre bonitas, até em rodovia, né? Aproveitei a sombra de uma placa para fazer uma manutenção rápida. Confio o equipamento, trocar a bateria de peito da GoPro que tinha acabado. Então eu vou fazer uma travessia perigosa, né? Tem que aguardar certinho os momentos que os carros dão uma brecha. Pausa estratégica. Ah, Gustavo, mas você não tem medo de andar por aí com câmera? Eu sou do princípio de que a maior parte das pessoas do mundo são boas e que, carregado de bons propósitos, você acaba encontrando com mais pessoas boas do que com pessoas ruins no caminho, seja num caminho oficial, seja num treino. Então eu evito assistir programas sensacionalistas de violência e não ignorando a violência do mundo, mas nós temos que confiar que as pessoas no geral são boas. Esse trechinho de Salto para Itu, essa rodovia, ali no outro lado tem a ciclofaixa que dá para caminhar tranquilo, mas eu optei por desviar pela rodovia principal ali de baixo aquele trecho para pegar um solzão na cabeça mesmo, ver se estava tudo em ordem, se eu não ia fritar os miolos. Esse trecho aí do treino eu passei por uma abordagem policial, acho que não dá pra ver no vídeo acelerado, e usei a estratégia de seguir pro parque aí pra pegar a cachoeira, que foi o grande destaque aí do nosso vídeo, né? O volume de água estava bem grande, teve uns dias que ficou interditado até essa entrada do parque, né, por conta do volume de água. Infelizmente a pontezinha estava fechada para o acesso, mas não perdemos a paisagem, que é o mais importante. Caminho de retorno, né, passo de volta à ponte. Então num horário bem mais cedo, né, um próximo que eu faça, eu vou até o Parque da Rocha Montoné para gravar os dinossauros para vocês. Mas fica a dica aí de turismo na nossa região, né? Então esse é o circuito dos parques, como eu chamei nesse planejamento de caminhada, onde passa nesse Parque do Tietê, no Parque do Varvito e no Parque da Rocha Montoné. Vai sair de manhã, percorre por volta de 20 e poucos quilômetros, saindo lá do centro da cidade de Itu, até um pouquinho menos, e consegue visitar todos os parques. Aí tinha dado uma pontinha de esperança que talvez estivesse aberto, mas infelizmente não estava, e a gente pegou o caminho da roça, né, de volta para minha terra.
É sempre bom nos seus percursos você localizar pontos estratégicos para comprar suprimentos, né? Pode ser uma farmácia, um supermercado. E nesse trajeto eu optei por parar num suco que tem aí na frente, um pouquinho para frente daquele viaduto amarelo, que vende uns sucos naturais, vende fruta. Eu tinha que caminhar sem cartão, né, e acabei fazendo Pix. Tem que conferir se tem sinal onde você está andando. Então você fica sem Pix, sem cartão e sem sucão. Aí é vala. Riva. Toda essa aqui em Itu e Salto tem muitas dessas stands aí deles, né? São um hortifruti aí que fica nas vias públicas. E eu volto pela ciclofaixa. Peguei uma leve chuvinha aí nesse trecho, nada grave, são as gotinhas. E eu encontrei ali na frente com um moço que ele fez algumas vezes uma rota que vai de Itu até Aparecida. Ele para conversar comigo, pergunta um pouquinho, mas ele fez uma rota alternativa que não era do Caminho da Fé oficial. Então, paramos para bater um papo. Eu estava levemente preocupado que já estava escurecendo, né? Senão eu tinha conversado um pouquinho mais com ele. Mas os caminhos, assim, eu sempre vou tentar mostrar rotas oficiais, mas esses caminhos de treinamento e tudo mais, vale a pena você explorar na sua região e montar seus percursos, né, de treino, de conhecer lugares novos. Vários dos pontos do Caminho do Sol, como passa na minha região, eu já tive a oportunidade de revisitar, né? Então o Baruai lá em Cabreúva, serviram os queijinhos pra gente, voltei lá com a minha namorada. E fui também já no Café do Lago, nós passamos lá no Caminho do Sol. Somente a atitude de roteiro. Eu fui lá tomar o café da manhã colonial. E essas trocas de experiência, conhecer gente, você não precisa necessariamente ir nos grandes caminhos do Brasil. Você pode fazer o seu próprio caminho e vão aparecer pessoas incríveis para trocar experiência, trocar ideia. Esse ponto já estava ficando tarde e a minha namorada foi tentar me resgatar, ver se eu estava vivo, né? Estava demorando porque eu parei para bater papo. Eu sou desses, né, que para ficar conversando com o povo aleatório na rua. E aí eu falei que tava tudo bem, que eu terminaria o caminho caminhando. E o solzinho começa a baixar e já a noite cai, né? Esse trecho aí é a subida do Hospital Unimed aqui em Itu. É uma ladeirinha bem desconfortável, apesar de se parecer curta e não ser tão inclinada, né? Tanto para correr como para bike, como caminhando, ela é sempre não muito bem-vinda. Entramos aí no perímetro urbano da cidade de Itu, passando pelo condomínio Portal. Eu tive mais uma grata surpresa, que foi o Serginho, que foi aluno meu no ensino médio, né? Tinha acabado de se formar. Eu tive a oportunidade de dar um abraço de ano novo nele. E os metros finais, chegamos na marginal da cidade de Itu. E eu optei por não voltar para o meu apartamento, fui para a casa da Mari, da minha namorada. E ela depois me deu uma caroninha para voltar por conta do horário. Se vocês gostam desse tipo de vídeo, não esquece de deixar um like, se inscrever no canal e mandar um bom caminho aqui embaixo, certo? Agradeço muito a atenção de todos. Vamos aí começar a nossa maratona para os 3.000 inscritos 2025. Valeu, gente, até a próxima.